Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Queda da inflação e otimismo com o mercado de trabalho aumentam a intenção de consumo das famílias. Nova versão do texto da reforma tributária é apresentada na Câmara dos Deputados. Documento detalha as atividades que poderão pagar menos impostos. E ainda, empreendedores investem em gastronomia e lazer na Rota da Ferradura, em Guarapari, no Espírito Santo. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Os juros altos têm impacto negativo na dívida pública do país. A declaração foi dada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Ele falou em entrevista no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, porque quase metade da dívida pública brasileira é selicada. Então, cada 1% da taxa Selic custa 38 bilhões de reais. Então, não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura. O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou a nova versão do texto. Vamos conferir. A previsão é de que o texto seja aprimorado e votado na Câmara dos Deputados até o início do mês que vem. Entre os novos pontos do projeto da reforma tributária estão o detalhamento de atividades que poderão pagar um imposto especial mais baixo, como saúde, educação e transporte, e também as regras de transição entre o sistema tributário atual e o novo, que deve variar de 8 a 50 anos. Também está prevista a implementação de um imposto único sobre bens e serviços, o IBS, que reúna todos os principais tributos existentes hoje sobre bens e produtos, como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O IBS será dividido entre dois impostos, um federal e outro regional. E uma das novidades da proposta é a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. A medida estabelece uma espécie de compensação para acabar com a guerra fiscal entre os estados. Está disponível a segunda consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda. 5 milhões de contribuintes estão nela. São 7 bilhões de reais, 7 bilhões e meio, para devolver a quem pagou mais. Receberão primeiro os contribuintes com prioridade no reembolso, ou seja, idosos com 80 anos e contribuintes acima de 60 anos. A novidade na declaração a partir deste ano é que terão prioridade para receber a restituição os contribuintes que informaram a chave Pix. A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. As famílias brasileiras pretendem consumir mais. A queda da inflação e o otimismo com o mercado de trabalho estão entre os motivos para a alta da intenção de consumo registrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas outros fatores ainda limitam as perspectivas de vendas. E eu vou conversar sobre isso nesse cenário com a economista da CNC, Isis Ferreira. Bom dia, Isis, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui falando com vocês. Ótimo, obrigado. Viu? Mais uma vez para conversar com a gente. Primeiro, a gente tem uma notícia boa, então, né? Com essa expectativa otimista aí. Quais são os indicativos, Isis?
Bom, a gente teve agora em junho um consumidor demonstrando um otimismo maior para as compras, né, uma intenção de consumo que cresceu. Na verdade, essa intenção de consumo, de forma geral, vem crescendo nos últimos meses. No primeiro, na primeira metade do ano, essa intenção de compra ela foi maior, muito em razão da desaceleração da inflação, né? A gente viu aí a inflação cair de forma até maior do que o esperado. E, naturalmente, isso se refletiu de forma positiva nos orçamentos das famílias, né, na renda disponível. Agora, nesse mês de junho, a gente teve a segurança no emprego e a perspectiva profissional nos próximos meses sendo os indicadores apontados aí pela maioria dos consumidores, né, como o principal item que está incentivando a intenção de consumo. Então, a gente tem dois fatores, né, que levam o consumidor a estar mais otimista: a renda disponível melhor, e isso tem a ver com uma inflação corrente mais bem controlada, e também essa maior segurança no emprego apontada agora em junho, que faz com que o consumidor consiga até se programar para outros tipos de compra, né, compras a prazo. No entanto, por outro lado, a gente tem aí uma limitação vinda do crédito. O acesso ao crédito ele está mais difícil para 4 em cada 10 consumidores. Quando a gente olha o consumidor de menor renda, essa proporção é até um pouco maior, porque, de fato, para o público de menor renda, o crédito ele está mais escasso, mais limitado, existe aí um risco maior de inadimplência para esse grupo, então, para esse grupo, o crédito, a oferta de crédito, ela está um pouco mais restrita. Então, isso funciona como um limitador dessa intenção de consumo, embora o consumidor aponte aí que pretende aumentar essa intenção de compra. Pois é, e na questão do crédito aí tem ainda a relação com o endividamento das famílias, né? Exato. Além do crédito estar mais escasso, ele está mais caro também em razão dos juros altos, né? Não só a oferta de crédito está mais limitada, como também está mais caro você contratar uma linha de crédito ou usar o crédito até mesmo no cartão de crédito, por exemplo. E as famílias já estão com um nível de endividamento muito alto. Então, a gente está falando aí de modalidades de dívidas diferentes, às vezes são dívidas em um, dois, três cartões de crédito, ou é no cartão de crédito e mais um crédito pessoal, ou um consignado e cartão de crédito, às vezes até três, quatro modalidades. Então, a quantidade de dívida ela está mais alta, o valor dessas dívidas também está mais alto em razão da despesa de juros, né? O juros maior ele acaba influenciando também o valor dessa dívida corrente, o valor da dívida que já está em andamento. E esse nível de endividamento mais alto, naturalmente também dificulta o consumo via crédito, né? E aí isso limita também a capacidade de consumo. Tanto é que a gente vem tendo um otimismo do consumidor desde o início do ano, porém isso não tem se traduzido nas vendas do varejo de forma sustentada, né? A gente tem visto aí o volume de vendas do varejo ficar quase que estável. Quando cresce, cresce muito pouco. Teve meses, né, desse último semestre que a gente viu até as vendas caírem. Então, quer dizer, essa dinâmica aí do varejo, ela reforça o fato de que o otimismo do consumidor não tem se traduzido em alta das vendas, justamente por conta do endividamento alto e o crédito mais caro junto com juros maiores. É preciso de um equilíbrio aí, né? Porque apesar do otimismo, realmente, como você diz, e parece contraditório não ter aumento de vendas. Mas vamos falar de expectativa boa, então, nessa questão do emprego, talvez com essa expectativa de maior abertura de emprego. Tem um dado bem interessante que eu li aqui, que ela é maior, especialmente maior, em pessoas de menor renda e também em mulheres. E depois, em que setores também essa expectativa é melhor, Isis? Exato. Quando nós olhamos os recortes, né, da pesquisa, há tanto a segurança no emprego quanto a perspectiva profissional nos próximos 3 meses, os indicadores avançaram mais para o consumidor de menor renda. Isso mostra que esse público ele vem sendo contratado pelo mercado de trabalho formal, ele vem sendo absorvido pelo mercado de trabalho formal. Então, essa retomada aí pós-pandemia do mercado de trabalho, muito concentrada no setor de serviços, tem absorvido pessoas com menor nível de escolaridade e menores salários. Então, essas pessoas estão conseguindo, né, se colocar no emprego com carteira assinada, emprego seletista,
E as mulheres também vêm apontando um crescimento maior, né, tanto na segurança no emprego quanto na perspectiva profissional. Então, isso também mostra que a gente tem cada vez mais mulheres sendo aí absorvidas dentro do emprego com carteira assinada, dentro do mercado de trabalho formal, e isso também faz com que elas tenham essa segurança maior que os homens, né? Na verdade, não é maior, é que cresceu mais entre o público feminino. Então, isso mostra que esse movimento mais recente do mercado de trabalho, absorvendo, né, contratando com carteira assinada mais pessoas de menor renda e mais mulheres, tem se refletido nessa melhor intenção de consumo, né, nessa maior intenção de consumo desses dois públicos, tanto o público de renda baixa e média, quanto as mulheres. Que bom, né? A gente vai caminhando aí para uma equidade, né? Equidade de gênero e economicamente também, né? Isso que é muito bom. É lógico que a gente vai falar muito mais para frente ainda, Isis, porque tem toda essa questão da nossa macroeconomia, né? Com taxação de juros. Mas, enfim, por hoje é esse cenário que a gente comenta aqui, analisa. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez. Numa próxima oportunidade a gente avança um pouco mais. Obrigado por hoje, Isis. Tá certo. Um bom dia a todos. Obrigada aí pela conversa. Ótimo, obrigado a você. Olha, o CRAB, o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasil, no Rio de Janeiro, vai ser palco do Origens Brasileiras Artesanato. É o primeiro evento internacional de indicações geográficas do setor, que vai ser realizado nos dias 29 e 30 de junho. Artesãos, especialistas e gestores de países das Américas do Sul e do Norte e da Europa, todos ligados ao artesanato, estarão reunidos no Brasil para debater os desafios e o potencial econômico das indicações geográficas do setor. No evento vão ser apresentados exemplos de indicações geográficas concedidas às regiões brasileiras de artesanatos. O evento também vai trazer experiências da América e da Europa. E serão apresentadas referências de indicações geográficas de cerâmica da Colômbia e de agroalimentos da França. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo rápido, a gente volta com mais informações já já. (11h44 pelo horário de Brasília). Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E a gente abre esse bloco conferindo já a agenda de feiras e eventos pelo país. São Paulo recebe a 33ª edição do Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Será entre 27 e 29 de junho, no Transamérica Expo Center. Também na capital paulista tem a Fispal Tecnologia, voltada para as indústrias de alimentos e bebidas, entre 27 e 30 no São Paulo Expo. E para os interessados em franquias, a Franchising Expo será realizada de 28 de junho a 1º de julho no Expo Center Norte. Bem, como nós mostramos aqui no jornal essa semana, o Sebrae São Paulo lançou uma calculadora para que a pequena empresa identifique a emissão de carbono. Com ela, o dono do negócio consegue reduzir custos e conquistar clientes que valorizam práticas ambientalmente corretas. Vamos saber mais detalhes direto da fonte com Débora Rodrigues, analista de negócios do Sebrae São Paulo. Oi, Débora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem e com você? Ótimo, tudo bem. Que bom tê-la aqui conosco. Débora, é mais que uma calculadora, na verdade, né? Ela apresenta soluções, inclusive, né? Me fale um pouco mais sobre essa ferramenta. Exatamente, Sebastião. É uma alegria para a gente, como o Sebrae São Paulo, ter essa ferramenta que pode orientar e encaminhar o cliente para que ele possa analisar ali as atitudes que ele tem tido dentro do próprio negócio dele, para que ele possa aprimorar
o seu negócio com práticas mais responsáveis socialmente, né. Então, em cada categoria que ele utilizar a calculadora de CO2, ele vai poder repensar a forma com que ele está utilizando, para que depois ele possa ali tomar decisões mais assertivas com relação às práticas que ele está executando dentro do no próprio negócio. Mas aí, na prática, como é que funciona essa calculadora? Como é que o empreendedor acessa? Ele acessa através do nosso canal do Vitrine do Sebrae São Paulo. Lá ele vai conseguir selecionar sobre a temática de ESG, que são as práticas que ele pode ter relacionadas a ações de responsabilidade social, tanto na área de governança, tanto na área social, tanto na área de gestão do próprio negócio dele. Lá ele vai selecionar a calculadora e ele vai preencher um pequeno cadastro. Ele preenchendo esse pequeno cadastro, ele vai selecionar o perfil que ele tem, porque a calculadora, ela foi direcionada para MEI, ME e EPP. Ela é bem personalizada para comércio, serviço e indústria. A partir do momento que ele seleciona, ele vai responder perguntas rápidas, fáceis e ao final ele vai ter um relatório ali com informações sobre o quanto de emissão de gás carbônico que o negócio dele promove, o quanto que é o impacto e quais são as ações que ele pode aprimorar no negócio dele para poder reverter esse tipo de impacto que ele causa no ambiente. Que interessante, é bem intuitivo, então, bem fácil de se usar, né? Super fácil, intuitivo, é uma ferramenta nova, vale salientar isso, Sebastião, que é uma ferramenta que o Sebrae está lançando, então ela poderá ter aprimoramentos, estamos abertos para isso, tá, para entender realmente se está bem assertiva, se o cliente precisa de mais alguma informação, então está em fase de testes, mas assim, já conseguimos entregar ali um relatório para o cliente ter, informações de qual é o próximo passo, qual é o plano de ação, como que eu devo, fazer para poder melhorar as práticas dentro do meu negócio. Mas era uma ferramenta muito simples, rapidamente o cliente já consegue fazer esse cálculo. Que bom, e é de graça, né? É gratuito e a gente vai se ajudando, né? Aí a instituição e o empreendedor vão caminhando junto mesmo, afunilando, né? Aprimorando aí as questões, né? É de graça, né, Débora? Sim, é uma ferramenta gratuita e a gente percebe o quanto vem crescendo cada vez mais essa temática de responsabilidade social, de sustentabilidade corporativa e o que que nós, qual foi o nosso objetivo através dessa ferramenta? É traduzir para o nosso cliente, para o pequeno empresário, como que ele pode iniciar essa consciência ambiental através, no caso daqui, da eficiência energética. Então, essa ferramenta ela vai focar em algumas categorias, por exemplo, utilização de ar-condicionado, de carro, até de viagens de avião, ele vai poder pontuar, o consumo de água, de eletricidade, então tudo isso pode ser mensurado e é uma forma do cliente, do pequeno, se familiarizar com esse contexto e já procurar práticas mais sustentáveis. É ótimo, é quase que uma ferramenta de educação, mas tem muitos benefícios evidentes ali, gera competitividade, você abre mercado também com essa possibilidade, né, Débora? Com certeza, né, porque assim, o mercado, uma vez que os clientes estão mais conscientes, eles buscam comprar de empresas mais conscientes, né, então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que muitas vezes o relatório ele traz para a gente um resultado de desperdício, de descarte, indevido de resíduos, então o cliente também ele vai conseguir ali ter talvez uma melhoria econômica dentro do próprio negócio dele, então tem esse benefício também. E as grandes empresas estão cada vez mais sendo pressionadas pelo mercado por trabalhar a cadeia produtiva dela de uma forma consciente. Então, ela vislumbra comprar de fornecedores que já trabalhem aí de forma mais consciente. Então, o benefício aí é de todas as formas para todo mundo. Ótimo. Não, e sem contar aqui, olha, mais informações e muito material, o Sebrae São Paulo tem, o Sebrae como um todo, para ensinar, para nos orientar, além de compensar, reduzir as emissões, né? Então é sempre bom consultar. Aliás, então basta consultar o site do Sebrae São Paulo, o portal. Qual é o endereço para chegar até a calculadora, Débora? O endereço é só colocar no Google Vitrine do Sebrae São Paulo, Ótimo. Vitrine Sebrae São Paulo. Então você já vai cair na nossa página de cursos específicos do nosso site e lá você vai colocar, selecionar, vai ter vários tópicos, você vai selecionar o ESG.
tá bom? Ótimo. Dentro do SG, a gente já tem os nossos cursos iniciais para as práticas, inclusive a nossa calculadora já está lá. Muito bom, muita informação. Débora de Paula Rodrigues, analista de negócios Sebrae São Paulo, muito obrigado pelas suas informações aqui, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu que agradeço esse espaço, uma satisfação estar aqui. Tenha um bom dia. Ótimo, você também. Olha, hoje é sexta-feira, né? Então vamos falar sobre gastronomia e lazer. Vamos conhecer os bares e restaurantes da Rota da Ferradura, localizada lá em Guarapari, município do Espírito Santo. A cerca de 1 hora da capital, Guarapari, localizada no litoral capixaba, recebe turistas o ano inteiro. O município reúne atrativos náuticos e também mais rústicos. No verão, os passeios de escuna são os mais procurados. No inverno dá na faixa de 150 pessoas aí por mês, né? No verão, aí no caso são todos os dias, capacidade máxima, né? 40 pessoas, então todos os dias em volta de 1 ou 2 passeios. Todos os dias, né? Fazer festa, confraternizações, aniversário. Que nem eu te falei, tem o pessoal das agências de turismo também, que nos procura, que fecha com a gente o ano todo. Então, assim, o nosso maior público, na verdade, é o pessoal da Grande Vitória. Mas é o clima das montanhas e a proximidade da praia que convida os turistas a conhecer os empreendimentos que têm se formado na Rota da Ferradura. O destino ficou mais conhecido após a pandemia do coronavírus. Bom para os pequenos negócios, que aproveitam a oportunidade de capacitação e desenvolvimento que o Sebrae oferece. E aí aqui é uma região em desenvolvimento. Isso despertou efeito pandemia, pós-pandêmico, inclusive, uma região livre, aberta, com ar puro, conforme o próprio nome já se diz aqui para a região, e aí desenvolvendo esses estabelecimentos conforme a necessidade de mercado, onde as pessoas começaram a frequentar, começaram a procurar esses lugares e os empreendimentos começaram a surgir. Né? E o Sebrae veio apoiando com um plano de negócio para poder mostrar a viabilidade do desenvolvimento desses estabelecimentos, consultoria de sustentabilidade para mostrar também que o ambiente faz parte disso tudo. Ele, na verdade, ele complementa toda essa questão do empreendedorismo sustentável e as propriedades precisam se adaptar para isso também. Há 30 anos, este sítio pertence à família do Giovanni. Um espaço grande, com área verde, acomodações, piscina e área de lazer completa, que na pandemia acabou virando um empreendimento turístico. A região aqui estava tendo um crescimento muito grande porque tinha muita gente procurando sair da cidade para ir para lugar para sítio, para restaurante, né? Mal inauguramos, mas a gente já partiu para uma consultoria do Sebrae, para poder a gente adequar, para justamente atender um público de hospedagem também. O casal começou alugando o espaço para festas e eventos. A demanda foi crescendo e ele precisou adaptar o negócio, pois a procura agora é pela hospedagem individual. Você vê que a gente mal inaugurou, começamos a funcionar e a gente já sentiu a necessidade de adaptação, a gente já buscou. Isso aí tem que ser muito rápido, né? Porque de uma hora para outra, talvez de um mês para o outro, você já muda, que foi o cenário da pandemia. E a pandemia ensinou isso muito a gente, né? Essa rapidez na mudança, até mesmo para a gente conseguir sobreviver no negócio, no empreendimento, né? A gastronomia é a atração principal aqui da Rota da Ferradura. Os empreendimentos estão crescendo. Já são mais de 20 estabelecimentos em funcionamento aqui na região. E mais de 30 agroindústria que abastecem os bares e restaurantes com seus produtos artesanais. Esta cervejaria, que é também um restaurante, tem 2 anos e meio. Antes, os irmãos Bruno e Tiago trabalhavam apenas com a fábrica, na produção de cerveja. Mas, a pedido dos clientes, eles tiveram que expandir o negócio. A gente, quando começou aqui, a nossa ideia era somente a fábrica. A gente fez primeiro o galpão, essa área aqui nem tinha nada, já estava tudo gramado. A nossa ideia não era restaurante. Só que vendo isso, a galera sempre vinha aqui para cima também, queria experimentar cerveja. Então, assim, foi um caminho que não teve volta, né? Foi o caminho natural que as coisas tomaram. A gente viu essa carência, necessidade do público e a gente abriu o nosso espaço aqui com petiscos e tal. Hoje também temos refeições completas, temos bastante coisa aí que a gente consegue agradar todo mundo. Com a expansão, a produção de cerveja também aumentou. São 6 estilos que em breve vão passar a ser vendidos em garrafas e os clientes vão poder levar para beber em casa. Então, hoje nossa capacidade está aumentando para 12 mil litros por mês. A gente está saindo de 5.500 para 12 mil. No próximo mês a gente já atinge essa capacidade produtiva de 12 mil litros por mês. A gente quer agregar mais produtos ao nosso portfólio. O que acontece é que a gente hoje, a maior parte da nossa venda
100% da venda praticamente é barril. E para isso, o Sebrae também orientou e capacitou os empreendedores. Eu tenho certeza que essa parceria só vai crescer cada vez mais. O Sebrae tem muito a agregar aqui para a gente na Rota do Ferradura. Muito bem. Bom, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília você tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana, ótimos negócios e até mais.